Fala, Crypto Family, tudo bom, galera? Ótima segunda-feira para vocês. Tamo junto aqui para mais uma análise gráfica, tá bom? Hoje, como vocês podem ver, o cenário é bem diferente, né? Tô tirando um tempinho aqui com a família, te dei uma viajada, mas para não deixar vocês sem análise, né? Trouxe o notebook, trouxe as coisas. Tô aqui com o nosso dados móveis, tudo direitinho. E vamos gravar essa análise aí, disponibilizar para vocês no nosso canal no YouTube, tá bom? Então vamos lá, galera. O que acontece? Já peço perdão a vocês também, né? Pelos ruídos aqui nos fundos. Tem vizinho, tem som, né? Meus parentes aqui, meus tios, minha mãe, meus irmãos podem falar alguma coisa no fundo. Tentei acordar o mais cedo possível para fazer essa análise também, para não ter tanto ruído. Mas espero que não atrapalhe, que vocês consigam assistir de boa e com conteúdo legal, tá bom? Antes de mais nada, curte aí esse vídeo, comenta, compartilha, tá? Segunda-feira de feriado, a gente está aqui procurando entregar o melhor para vocês, tá bom? Porque a gente gosta e a gente quer agregar valor com isso, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos para análise. O que acontece? Nós falamos na sexta-feira, né? Sobre todo o contexto de queda que o mercado ele já vem tendo muito antes, né? Da queda aí que a gente viu no dia 24 lá, quando começou os conflitos mais intensos entre a Rússia e a Ucrânia, tá bom? E aí, a semana, galera, que se passou, né, a gente vai dar uma olhada aqui no tempo gráfico semanal do Bitcoin, vocês vão ver que ele reflete exatamente o sentimento do mercado, é de indecisão, tá, galera? O mercado está completamente indeciso sobre o que irá acontecer, né? Se irá continuar tendo mais guerras, se a guerra já vai acabar ou se vai continuar. Então, o gráfico ele fala, galera, sabe? O que está por trás aqui das negociações é psicologia, são pessoas, tá? São pessoas que estão efetuando suas operações e essas operações refletem no gráfico. E cada gráfico conta uma história, né, para quem está o analisando, seja quem está analisando de forma correta ou de uma forma incorreta, tá? Mas o que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte. Então, o que eu quero ressaltar para vocês, galera, tá? É o seguinte. O contexto, tá? Já era de queda, mesmo antes dos conflitos, né? Que foi no dia 24, começaram. Isso vocês podem ver aqui, tá? Ó, queda, tá? Começou nessa região aqui e olha aqui, ó, quase formando um topo duplo nessa região, mas aí começou a deixar um topo mais baixo que o anterior. O preço começou a trabalhar abaixo da média tanto de 9 quanto da média de 20 períodos e ó, forte volume, né? Nesses movimentos aqui, a gente tem um candlezinho aqui de indecisão e aí logo em seguida o mercado já descarrega, volta aqui, tenta testar a média de 9, tá? E aí aqui no dia 24, tá? É que começa as tensões e os ataques na Rússia, tá? Mas antes o contexto, tá, já era de queda já nesse curto prazo. A gente já tinha um mercado em queda nessa região, tá bom? Tá bom, galera? Então nós já tínhamos esse contexto aqui de queda, tá? Já tínhamos esse contexto aqui de queda, beleza? E aí, ó, o que acontece? Nós temos no dia 24 de fevereiro o início, né, dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, tá? E aí esse candle aqui, galera, esse candle especificamente, ele não reflete, tá, que isso aqui é totalmente força compradora, tá? Porque no momento do ataque, tá? No momento do ataque, vocês podem ver que, olha o que acontece, o preço ele chega a cair, tá? O preço estava aqui, ó, na região dos 37 mil, o preço ele chega a cair para 34 mil dólares, tá? E aí logo em seguida entra força compradora nessa região
e eleva o preço, ó, a buscar lá a casa dos 39 mil dólares, se não me falha a memória, né? 40 na verdade, deixa eu ver aqui, 39 mil um pouquinho, quase 40 mil no dia do ataque, tá galera? Então isso foi um período de negociação completamente fora do comum, tá galera? Isso aqui não foi um dia de negociação normal, tá? O que nós tivemos aqui foi a questão da guerra, gerando pânico, medo, e muitas pessoas também aproveitando essa região para fazer bons aportes e fazer um lucro num curto prazo ali mais rápido, tá bom? Então, ó, como vocês podem ver aqui, o preço ele cai, logo em seguida ele já sobe, teve uma valorização aqui de um pouco mais de 15% de valorização só nesse curto prazo, tá? Só nesse curto prazo. E aí, né, aí você já consegue perceber que não é a força vendedora que está protegendo essa região, tá? Não é que a galera, a gente não quer que o Bitcoin caia mais do que isso, não. Eles aproveitaram o momento, tá? E se aproveitaram dele para fazer uma negociação mais rápida aqui no curto prazo e mais lucrativa. Compraram aqui e já começaram a vender nessa região. Tanto é, ó, que o preço ele já começa a cair com o volume aqui, ó, começando a querer ficar acima da média de 20 períodos, tá? Por isso que esses volumes aqui, eles são bem pífios em relação a esses grandões aqui verde, ó. Porque foi um período de negociação em que a galera se aproveitou da situação da guerra, tá? Para fazer algumas operações ali e tirar algum lucro, tá? Mas quando o mercado dá uma leve estabilizada e já tenta voltar ao normal, a força vendedora já demonstra o seu interesse em mais queda, tá? E é o que nós estamos tendo, galera. Nesse momento aqui, parece, né, que há um entusiasmo maior na venda do que na compra, até porque preço abaixo da média de 20, preço abaixo da média de 20 de 200 períodos, né? E também querendo se manter abaixo da média de 9 períodos, tá? E entrando volume na venda. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: antes da guerra, né, começar, o mercado já vinha de queda no longo prazo, mas também aqui, ó, nesse curto prazo, tá? Aqui o mercado já vinha em tendência de queda, demonstrando muito mais interesse vendedor do que comprador, tá bom? E logo depois que teve a guerra, nós tivemos aqui, né, um desvio no caminho, um forte volume de interesse por negociações nesse curto prazo, mas que logo em seguida, ó, os mesmos caras que compraram aqui já começaram a descarregar logo aqui em cima quando eles tiveram um curto lucro, porque o mercado está indeciso, tá? Olha o candle semanal que fechou ontem, galera, no último domingo, tá? O candle da semana, ele fechou com um candle de indecisão, deixando muito pavio em cima e também muito pavio embaixo. E esse candle de indecisão, que é chamado de doji, ele ficou muito mais nítido no tempo semanal do Ethereum. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Então olha aqui, galera, ó, no tempo gráfico semanal, o preço ele não consegue romper a média de 9 períodos, tá? Nessas últimas 3 semanas, o preço ele até rompe, mas ele não se mantém acima, sempre fechando abaixo, tá? E é aqui que eu quero falar com vocês sobre o candle de indecisão, ó. Olha aqui, muito pavio em cima, muito pavio embaixo e o corpo, ó, muito pequeno, tá, galera? Um corpo muito pequeno, tá? Isso é um cenário de indecisão no mercado, tá? Isso é indecisão, galera. Existe aqui uma indecisão se o preço continua caindo ou subindo, tá? O mercado está indeciso face ao momento que nós estamos vivendo de guerra, tá? E aí sobre até a possibilidade de se tornar uma guerra mundial
né? A Terceira Guerra Mundial, a gente torce para que nada disso ocorra, mas se eu tivesse que falar alguma coisa sobre isso é indecisão. O mercado vinha nitidamente com tendência mais queda, com força vendedora, atuando muito mais forte do que a compradora, tá? Mas teve esse conflito aí com a Ucrânia, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Uma coisa legal é que a gente deixou aqui um fundinho aqui mais alto que o anterior. É claro que a gente ainda tem esse candle aqui de negociação, mas aqui a gente deixou um fundo mais alto que o anterior, né? Já é uma defesa aqui dos touros nessa região. Resta saber se essa defesa foi somente, né, por um período, foi uma defesa momentânea, né, para eles aproveitarem ali uma curta e rápida valorização face à guerra, né, ou se de fato já começou a aumentar o interesse por compra em Bitcoin. Beleza, galera? Olhadinha rápida no Ethereum, tá bom? Ethereum, galera, nesse momento, muito semelhante com o que o Bitcoin está fazendo, tá? O que a gente vê aqui, é um volume crescendo também, face ali ao contexto da guerra, tá? A gente tem o preço subindo e o volume caindo, divergência entre preço e volume, tá? E o shape dos candles, deixando muito pavio, muita indecisão, tá? E aí logo em seguida o que que acontece? A gente tem uma forte força vendedora, uma barra gigantesca de venda passando aqui nessa região e começando a se manter abaixo da média de 20 períodos, Ela sente a média de 20, O preço ele vem, sobe lá, bate, e já cai de novo. Então, uma média muito forte, tá, galera? Segurando bastante o preço, como vocês podem ver aqui, Média azulzinha aqui é de 20, né? Rompeu, voltou e não rompeu, né? E o volume caindo, Volume caindo. Logo em seguida aqui, no candle que fechou ontem, né? No domingo, diário, do dia 27, a gente tem um volume acima da média e uma barra muito forte, fechando abaixo também da média móvel de 9 períodos. E nesse momento o preço trabalhando aí, e a gente vai ver como vai fechar ao longo da semana, tá bom? E aqui eu queria falar com vocês sobre o candle de uma semana do Ethereum, tá? Olha só como é que ficou o candle dessa última semana de negociação do Ethereum. O preço ele praticamente abriu aqui na faixa dos 2.628, né? Buscou um pouquinho aqui em cima, um pouco aqui embaixo e fechou quase no mesmo ponto em que ele abriu, tá? O preço abriu aqui, mais ou menos, tá? Em 2.624, mais ou menos, tá, galera? Subiu, chegou a bater a máxima ali de 2.884, uma mínima de 2.295 e fechou em 2.618, 624 ali em média, tá, galera? Então, olha só aqui indecisão. Isso aqui é um doji gigantesco no tempo gráfico semanal, ou seja, existe muita indecisão sobre o que irá acontecer, tá? Mas no semanal a gente ainda vê forte tendência de queda, mais força vendedora do que compradora. Esse volume aqui, tá? Esse volume aqui, galera, gigantesco aqui, ele tá vermelhinho porque esse corpinho do candle aqui ficou vermelhinho. Mas no contexto geral, isso aqui é metade verde e metade vermelho. Se a gente for botar no diário ali, vocês vão conseguir perceber isso, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui também agora na XRP. XRP, galera, né? XRP a mesma coisa, tá? Olha aqui, dia 24 de fevereiro, as negociações, Isso é um doji, indecisão, tá? O preço começou a trabalhar em 0,69, chegou a cair 0,62, voltou e bateu, tá? Em 0,72 e já caiu aqui, fechando quase no mesmo preço em que ele abriu no dia 24, né? A gente tem média móvel de 20 aqui, galera, como suporte, rompeu, voltou aqui para testar, após o conflito nas tensões aqui da Rússia com a Ucrânia, tocou a média de 20,
não conseguiu romper, ó, logo em seguida já entra venda, tá? Força vendedora. Média móvel de 9 aqui, ó, também ó, apontada para baixo, e o preço, ó, trabalhando abaixo da média de 9, pelo menos até o momento, né? Até a abertura aí desse candle diário, né? Poucas negociações ocorrendo ainda, volume bem pequeno, mas a gente vai analisando aí, vendo como é que vai ser o andamento da semana, tá? Diferentemente, galera, do Bitcoin, tá? E do Ethereum, a XRP ela não deixou no tempo gráfico semanal um doji. Por quê? Tá? Não houve tanto entusiasmo comprador, tá? A ponto de fazer com que esse candle durante a semana ficasse verdinho, né? Houve entusiasmo somente na venda. E aí não deu tempo dela recuperar a ponto de ficar um pouco verde para deixar o pavio em cima. E aí ela ficou totalmente vermelha, né? Por um período aqui, fechando e deixando o pavio embaixo com o corpo vermelhinho, né? No caso aqui, galera, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Antes desse candle aqui, né, ser totalmente vermelho, ele foi só uma linhazinha. E aí começou os períodos de negociação, correto? Então aqui, ó, você tem aqui o preço, ó. Vamos supor, esse aqui é o candle de uma semana, tá? Da XRP. Então aqui, ó, ele foi, chegou a cair, tá? Ficou vermelhinho aqui, na verdade, não vê. Vamos botar aqui vermelho, né? O preço ficou aqui vermelho, beleza? E aí, face ao conflito, né? O preço ele continuou caindo, ele estava aqui, tá? Tava aqui, continuou caindo. Veio caindo, tá? Esse candle aqui, ele ficou 100% vermelho por um período totalmente vermelho, tá? Totalmente vermelho. Só que aí começou a questão da guerra, né? Algumas pessoas começaram a comprar nessas regiões, assim como aconteceu com o Ethereum e com o Bitcoin. Só que esse candle que era totalmente vermelho, né? À medida que a galera foi comprando aqui nessas regiões, ó, tá? Que a galera foi comprando aqui nessa região, esse candle que era grandão, ele ficou desse tamaninho aqui, né? E deixando um pavio aqui embaixo, tá? Ele não chegou a deixar pavio em cima, né? Aquele pavio, porque não houve tanta negociação compradora nessa região, ó, no momento da guerra, tá? Não houve tanta negociação. Ou então houve mais entusiasmo vendedor do que propriamente comprador, né? Por isso que ele fechou bem mais vermelhinho, sem ser com a aparência de doji, mas deixando muito pavio aqui embaixo, ele necessariamente demonstra que entrou força compradora para defender essa região e não deixar caindo mais. Não houve ali um doji, uma indecisão, tinha mais entusiasmo na queda sim, porém a força compradora entrou defendendo aquela região ali, assim como foi tanto com o Ethereum como também com o Bitcoin. Beleza, galera? Então é isso, mais uma análise gráfica para vocês. Ressalto também que esse volume gigantesco aqui, ó, tá? Ele não é 100% vermelho, tá, galera? Não é 100% vermelho, tá bom? Porque teve negociação aqui, ó. Existe sim negociação aqui, ó. Aqui, ó. Nesse paviozão aqui, ó, existe negociação compradora, tá? E por isso ele deixou esse pavio embaixo, tá? E o preço voltou a subir, deixando esse enorme pavio aqui e o corpo fechando aqui nessa região, tá bom? Então, esse candle vermelho aqui, se a gente for distribuir ele no tempo gráfico diário, vocês vão ver que houveram negociações compradoras também nesse período, tá? Então, esse candle aqui, ele tá mascarado, tá bom? Só sinaliza que teve um grande volume de negociação. Ficou vermelho porque o corpo do candle fechou vermelho, mas foi um momento aqui em que teve sim forte pressão compradora também, deixando muito pavio embaixo, tá, galera? Isso aqui representa defesa, tá? O preço caindo muito, né? Preço caindo muito,
os touros entraram comprando nessa região para defender o preço e não deixar que ele caísse mais do que isso, beleza? Então é isso, família. Mais uma análise gráfica para vocês, dessa vez com Bitcoin, Ethereum, XRP. Peço mais uma vez perdão pelos ruídos externos, né? Pelo local que eu estou fazendo aqui, dei uma ajeitada aqui mais ou menos, mas espero que tenha ficado bom, que tenha dado para vocês entenderem o contexto, né? Espero ter sido entendido por vocês, me feito entendido, e mais uma vez, curte, comenta, compartilha, tá? Já se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, né? E ó, na quinta-feira a gente vai ter a live do Metamon com o Marcos Túlio, valeu galera? Então fica ligadinho aí, vamos ficar de olho, não vamos perder, já marca na sua agenda, tá? E vamos para cima, ótima semana, ótimo feriadão para todos vocês e tamo junto, valeu!